Olá, bom dia, colegas. Apresentar rapidamente a conclusão da disciplina Tópicos Avançados de Gestão de Riscos com as professoras Simone Monteiro e Vaviane Grubzik. E o trabalho é um score de risco para priorização de contratos em auditoria, uma análise multicritério com AHP. O trabalho vai se subdividir em contexto, trabalhos relacionados, metodologia, resultados e conclusão. No campo de pesquisa foi uma empresa de tecnologia com receita anual de 3,6 bi, acima de 5 mil empregados, com plano de contratação volumoso. E tem um dos objetivos de governança, auditoria, fornecer uma segurança razoável de que a empresa possui seus riscos gerenciados, entre eles contratações. São 4 auditores alocados, 487 contratos vigentes hoje e mais de 2.000 documentos para suportar todas essas contratações, compras diretas, repactuações, etc. Fizemos toda uma entrevistas e entendimento de contexto com gestores para entender como é o processo atual. Aqui só uma referência de como é que foram essas entrevistas. E nós temos um processo gerencial, auditoria interna, e que se expande em planejar auditoria, executar auditoria, apresentar resultados e recomendações. Vamos focar nessa etapa de planejar a auditoria. Aqui é um processo longo, mas desde o início até a conclusão do planejamento para a execução. Vamos focar principalmente, considerando que temos uma escassez de força de trabalho e uma quantidade elevada de itens auditáveis, nesse ponto de levantar o universo da auditoria. E dentre as falhas identificadas, já partindo para análise de melhoria, uma das falhas potenciais é a deficiência em identificar e priorizar contratos e fornecedores que possam ter maior risco de irregularidade. São dois modos de falha que podem identificar daí. Um relacionado a você não ter ausência de metodologia objetiva e a falta de integração de dados para fornecer maior subsídio para os auditores selecionar os maiores contratos, de controles atuais. Eles consideram hoje o valor financeiro ou uma relevância temática de acordo com a situação e a matriz de riscos e controles do processo. Já o segundo ponto é você também não ter uma integração de dados que auxiliem gestores, indicadores, e a falta de uma ferramenta analítica que facilite o consumo dessas informações. Ambos os itens vão ter impacto relevante, a ocorrência com os gestores, a probabilidade, essa questão de não ter integração de dados e falta de ferramentas analíticas é maior. E em relação ao segundo ponto, hoje nós recebemos alertas de alguns reguladores externos, mas a detecção deles também não seria tão elevada igual se fosse uma análise completa realizada em loco. Em síntese, nós temos um processo de auditoria que tem toda uma série de demandas em contexto interno, seja da administração, seja do plano anual, instâncias de governança, sistemas, etc. Contexto interno com demandas de órgãos fiscalizadores, ouvidorias, legislação. E nós vamos ter que tem toda uma análise preliminar para buscar identificar todas essas informações, fazer a identificação do universo amostral, hoje eles já fazem. Esse ponto de qual é o critério e metodologia objetiva para selecionar e priorizar os contratos é o ponto onde nós vamos atuar nesse trabalho, onde vai ser a melhoria, o to be do processo. Posterior a esse ponto é a distribuição e a avaliação dos contratos. Trabalhos relacionados, nós vamos ter 4 clusters identificados, um voltado para dentro da pesquisa, uma tomada de decisões baseada em risco, vários trabalhos trazendo essa noção de riscos para a seleção para tomada de decisão. O segundo cluster, vamos trazer mais ferramentas, uma dessas ferramentas é essa análise multicritério. Posteriormente, vamos ter trabalhos um pouco mais específicos, utilizando seja leitura de texto do contrato ou uma análise de machine learning. E, por fim, poucos trabalhos no Brasil identificando práticas sustentáveis como critério de seleção na cadeia de suprimento. Nós vamos focar principalmente nesse cluster 1 e 2 para a nossa análise. As etapas do trabalho, então, toda essa etapa que nós fizemos até então, de entendimento do contexto, como é que é o processo, como é que ele pode, quais são as falhas, como melhorar, todos os trabalhos
teóricos que nós vamos utilizar para fazer esse levantamento. Em seguida, um mapeamento dos critérios de riscos e indicadores que vão ser observados, mais um estudo sobre tomada de decisão multicritério, nesse nosso caso específico, a HP. Depois, um mapeamento, todo o levantamento dos dados para alimentar esses indicadores. Os auditores fazem a avaliação do peso, utilizando a metodologia de hierarquia de processo analítica, o HP, né? Por fim, finalmente, você vai ter a criação do score de risco, a apresentação no dashboard analítico e os benefícios já para o processo. Após a pesquisa, com o objetivo de priorizar os contratos, foram identificados na literatura 4 pontos, ou 4 critérios: risco de empresa, risco fornecedor, risco contrato e alertas relevantes. Né? Para cada contrato vai ter uma nota de acordo com esses critérios. Dentro do critério empresa, apenas a título demonstrativo, nós vamos fazer vários indicadores sobre a empresa, se o tempo de criação, se a tipo de atividade de atuação, contratações superiores a volume, se tem a tipo de atuação eleitoral, quantidade de empregados. Em relação a sócio, aqui também trazemos todas as bases que foram utilizadas. Se teve o sócio, já teve algum tipo de atuação eleitoral, se ele recebe benefício de programa. Dentro do trabalho descrevemos como é que cada um desses indicadores pode ter uma relação com uma possível tendência à irregularidade, baseada na literatura, né? Se está falecido, quais são as bases e como calcular cada indicador. Né? Também para contratos e licitações. E, por fim, para alertas relevantes, né? Que você foi mapeado junto com os gestores, com os auditores, onde alertas de órgãos fiscalizadores acima de 7 milhões, eles têm necessariamente ter uma atuação um pouco mais próxima. E foi feita a aplicação da HP com gestores, né, onde foi feita a avaliação par a par e alertas relevantes teve um valor mais elevado. Em seguida, o risco do sócio, em segundo, o risco empresa e em terceiro, o risco contrato. Né. Após isso, nós fazemos o score de risco, né, onde vamos calcular esses pesos identificados pelos auditores e qual foi o indicador, o critério, os indicadores que foram calculados de acordo com o mapeamento dos indicadores até então. Apenas explicando rapidamente a infraestrutura, nós fizemos todo um levantamento de quais as bases externas que necessitamos, quais os sistemas corporativos. Você traz tudo para dentro de um único banco que fica disponível nesse Data Lake, e esse Data Lake alimenta os painéis analíticos, né? Você vai ter uma implementação contínua desses, e onde os gestores podem atuar fazendo a seleção ou filtragem que eles acharem mais importantes. Né? E essa já é a apresentação. Os dados foram anonimizados, mas aqui os gestores conseguem, os auditores conseguem ter para cada um desses contratos, né, a informação de quais os indicadores que foram mais relevantes e, ao final, baseado no julgamento dos auditores junto ao HP, qual foi o peso e o score final desse contrato. Com isso, eles podem avaliar e identificar quais são os contratos que têm maior potencial de risco para serem avaliados de forma objetiva e transparente. Né? Então, aqui já o processo já com o to be, né, detalhando um pouquinho mais. Você vai ter toda aquela etapa de levantamento do universo. Partindo do universo, você vai executar um modelo de score de risco para a priorização, de você identificar quais são os contratos mais relevantes e ter uma amostra já priorizada, onde você pode avaliar se realmente essa amostra é importante ou não. E dentre os benefícios dessa pesquisa, foi identificado que foi implementado um modelo eficaz para ranqueamento e priorização dos contratos, já que foi todo validado pelos auditores com múltiplos critérios de risco. Agora, os auditores têm critérios claros e objetivos, inclusive para justificar por que tais contratos foram priorizados. Né? Isso traz mais transparência para a execução da atividade, mais conformidade e auxilia na governança corporativa também da empresa. Né? Os ferramentas analíticas facilitam todo esse processo de internalização e implementação pelos auditores. E por fim, nossa recomendação de revisão periódica dos critérios de risco.
Com isso, você vai manter a metodologia sempre atualizada e refletindo as necessidades de negócio ou de regulação. É isso, nos agradecemos o apoio e toda a atenção das professoras na orientação e estamos disponíveis para dúvidas. Obrigado.